Muito bom dia, você que acompanha o Canal Rural nesta manhã de sábado. Começa agora mais um Estúdio Rural. É um prazer poder contar com a sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre inovação, agronegócio e, claro, sobre Mato Grosso, porque foi apresentado esta semana um relatório, um estudo, que trata do perfil da inovação do produtor rural aqui em Mato Grosso. E quando a gente fala sobre inovação no agro, a gente, claro, remete aqui no estado ao AgriHub. Por isso está aqui comigo a Jéssica Jimenez, que é gerente de inovação e agronegócio do AgriHub. Jéssica, seja mais uma vez bem-vinda, bom dia. Bom dia, Patrone. É sempre bom participar aqui da conversa com vocês. Maravilha. E aí, vamos falar já desse estudo, essa pesquisa que trata justamente de revelar esse perfil. Eu já lhe começo perguntando, antes de você trazer os dados, por que é importante conhecer esse perfil, Jéssica? Olha, Patrone, a minha experiência nas empresas que eu trabalhei até hoje, a gente sempre teve dificuldade de entender o perfil do produtor em relação à inovação e tecnologia. Isso criava para a gente algumas barreiras em levar essas novas soluções para o campo. Então, como que a gente desenvolve tecnologias para o produtor sem entender como que ele está usando isso no campo? Então, quando a gente fala de adoção de tecnologia, é importante saber a maturidade do perfil de inovação dele. Se ele é um produtor que a gente já consegue levar uma tecnologia que a gente fala plug and play, pronta para uso, ou se a gente consegue levar uma tecnologia que está se desenvolvendo, que ela é nova no mercado, que ela ainda precisa de algumas validações. Então, a importância de conhecer esse perfil é a gente dar um direcionamento mais assertivo para as empresas, parceiros do AgriHub, parceiros do ecossistema, que querem entrar no estado e diminuir o custo de operação. Pois é, e aí você fala justamente, a gente vai trazer os dados da maturidade do produtor, ou seja, se ele pode ter uma tecnologia plug and play, que você citou, ou ainda está na fase inicial, A tecnologia está disponível, existem inúmeras frentes de tecnologia, desde uma aquisição de uma nova cultivar, investimento em tecnologia, até tecnologia como a gente tem na imagem, máquinas modernas, enfim, digitalização e tudo mais, mas a gente tem cada passo de uma vez, Vocês falam muito, inclusive, sobre isso, por isso esse diagnóstico, pelo que você diz, traz essa relevância, tem essa relevância, Exatamente. A ideia da gente entender o perfil e os níveis de maturidade do produtor em relação à tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia não é só digital, são todos os tipos de tecnologia, sistemas de produção, novos produtos de reposição de defensivos no campo, variedades genéticas também de plantas, poderia entrar como tecnologia, é entender o quanto que o produtor está confortável de receber isso dentro da sua propriedade e como que ela tem que ser recebida, se ela precisa estar mais evoluída em operação, uma escala maior para atender aquele perfil de produtor, ou ela pode estar um pouco mais em fase de validação, Então, tem algumas coisas ali para fazer um ajuste fino, mas o produtor ele entende que é importante o uso da tecnologia naquele momento para ter uma validação, para uma escala e isso ser o desenvolvimento do setor no estado, Maravilha. Vamos entender então esse diagnóstico, como que ele foi feito primeiramente, quantas pessoas foram ouvidas? 930 produtores rurais foram ouvidos de 2021 até 2023, que foram a coleta desses dados. 2024 a gente já tem uma base aí de 400 produtores rurais que a gente vai apresentar o ano que vem. A gente deixou Vocês ali... continuam ainda? A gente continua. Essa pesquisa ela vai ser contínua, ela não tem um momento de começo, meio e fim, ela vai ficar aberta sempre para o produtor rural responder. O mesmo produtor rural ele pode responder todos os anos, porque a gente consegue fazer uma comparação da evolução dele ao longo dos anos em relação à inovação. Se tem se mantido, se tem modificado. E foram ouvidos produtores de todas as regiões do estado? Como que foi feita essa pesquisa? Foi presencialmente? Foi por telefone? Como que foi feito isso? Essa pesquisa ela foi realizada em parceria com sindicatos rurais do estado. Então, a AgriHub fez ali um incentivo para os presidentes dos sindicatos enviarem essa pesquisa para os produtores rurais. Cada sindicato se esforçou super ali para que eles respondessem essa pergunta. 72 sindicatos rurais participaram. Então, a gente tem na nossa base dos 142 municípios do estado, 72 municípios que os produtores rurais responderam essas perguntas, então é bastante representativo. E agora, em 2024, a gente já conseguiu aumentar bastante a base de municípios e produtores respondentes. E até interessante quando você disse que essa pesquisa ela vai ser permanente, até o mesmo produtor pode repetir, justamente porque você consegue fazer essa comparação, consegue ter a compreensão precisa
da evolução de adoção de tecnologia ou de onde está pegando, por que não está evoluindo, a ideia é essa, você consegue ter quase que em tempo real essa mudança. A gente consegue ter o histórico de como que vem evoluído o setor em relação a essas novas tecnologias que estão entrando no campo e entender essas inovações, como elas têm funcionado. Isso é muito interessante porque um dos indicadores que compõe esse perfil é o de conectividade. Então a gente vai conseguir observar bastante o quanto que a conectividade ela vai crescendo dentro da propriedade rural e o quanto que isso vai se convertendo em adoção de tecnologia. Então a gente vai conseguir metrificar ali de alguma forma o impacto da conectividade no campo e do acesso às tecnologias digitais para o produtor rural, né? Maravilha. Vamos conhecer então esses números, Jéssica. Começando então, são 930 produtores. Agricultores, pecuaristas, um pouco de tudo? Como que foi essa feito? primeira base é basicamente de pecuaristas e agricultores, produção de soja, milho e algodão, porque eles fazem parte dos sindicatos rurais do sistema FAMATO, que são os associados patronais, né? Então é um produtor que é ali de médio a grande, que usam principalmente essas culturas, mas esse ano de 2024 a gente conseguiu fazer uma parceria super legal com o Senar e com os assistentes técnicos de campo do Senar para a gente metrificar também o produtor da agricultura familiar e que ele atende mandioca, ovinocultura, pecuária de leite. Então a gente vai conseguir ter um perfil um pouco mais focado nessas culturas. Apesar da gente não ter essa diferenciação da base ainda, a gente internamente consegue fazer essa segmentação. Legal, então pro ano que vem já sabe que vai ter número também diferente, de repente conhecer um outro diagnóstico, um outro perfil da adoção de tecnologia. A gente já tem muita coisa para alterar ali, para melhorar, que a gente já ouviu bastante feedback. Só de ontem para hoje a gente já recebeu várias mensagens falando, vamos adicionar isso, vamos adicionar aquilo. Então a gente já sabe que ano que vem vai ser um perfil muito mais completo. Legal, vamos entender então qual é o perfil de fato, né, desses 930 produtores que foram ouvidos, que representam, claro, né, essa média e grande produção aqui em Mato Grosso, se a gente pudesse citar dessa maneira. Qual é o perfil que vocês chegaram à conclusão? 76% dos produtores são ou inovadores ou altamente inovadores. E a gente tem ali um número menor de produtores que se consideram menos inovadores, né? Isso de 2021 a 2023. Como que você divide essa classificação? A gente tem algumas faixas que a gente definiu ali entre cada um dos perfis para a gente conseguir metrificar. Foi uma média simples ali entre eles e aí a gente viu que com as médias dos indicadores a gente conseguiu classificar esses perfis de acordo com essas faixas aí. Perfeito. Aí vocês têm indicadores, né? Digitalização, adoção de tecnologia, influência. Me explica um pouquinho desses indicadores. Vou começar pela influência, que é o mais fácil de entender. É como que o produtor, ele se relaciona com a sua comunidade local. Então, se ele é um membro de cooperativa, se ele faz parte de uma associação como a ProSoja, a AMPA, esse tipo de associação aí das produções, ou ele é sindicalizado, ou como que ele compartilha essas informações com os outros produtores rurais. Então, quanto mais ele tem pontos quanto mais ele é um membro da cooperativa, um associado, ou ele compartilha a experiência com outros produtores rurais, mais influente ele é, mais ouvido ele é, né? Quando a gente fala para o índice de digitalização, o índice relacionado à conectividade do produtor rural. Ou seja, ter acesso à internet? Ter acesso à internet. E como ele tem acesso a essa internet? A gente consegue identificar ali no nosso perfil se ele tem acesso só na sede, área parcial, se ele não tem acesso, se ele tem uma cobertura total. Então, os níveis de acesso da internet dentro da propriedade rural. E se ele utiliza software. E qual tipo de software que ele usa. Se é um software agrícola ou zootécnico, ou se ele é um software administrativo, financeiro ou contábil. E aí a gente viu que foi bem interessante, né? A gente imagina que o produtor ele vai usar muito o software de planejamento de safra, porque ele gosta de ver ali o resultado, ele gosta de acompanhar a produção. Mas no nosso caso, a gente viu que 30% na verdade usam mais os administrativos, os softwares de gestão profissional. Então isso traz uma reflexão aí pra gente de como que ele tem adotado essas tecnologias no campo. Maravilha. E o outro indicador? De adoção de tecnologia. Então é como que o produtor ele tem autonomia para tomar as decisões, para testar essas tecnologias no campo.
quais tipos de tecnologia ele testa, então se são tecnologias digitais, ou aquele famoso lado a lado, né, de variedade de planta, ou de defensivo, e se ele tem interesse em testar mais tecnologias. Então, no nosso indicador, ele tem ali, você testa? Sim, não, mas gostaria. Então, a gente consegue identificar quem são esses produtores que não testam, mas gostaria, para a gente levar essas oportunidades para ele. E também de adoção de tecnologia, né? Como que ele está adotando essa tecnologia no campo. Perfeito. Jéssica, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui. Trouxemos de uma maneira geral, né, essa apresentação. Então, um número forte aqui, 76% dos produtores aqui em Mato Grosso tem um perfil ou inovador ou altamente inovador, acho que é essa palavra que vocês utilizaram, né? Trouxemos aqui os 3 indicadores, né, os 3 índices mais atualizados, e no próximo bloco a gente vai detalhar um pouco mais esses índices, porque tem números muito bacanas aqui que foram levantados por meio desse estudo feito pelo AgriHub, e você está conhecendo aqui no Canal Rural. Daqui a pouco a gente volta, continue com a gente, seu Estúdio Rural. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural, hoje falando sobre o perfil da inovação do produtor rural aqui de Mato Grosso. Quem está aqui comigo trazendo os dados deste estudo realizado pelo Instituto AgriHub é a Jéssica Gimenez, que é gerente de inovação e agronegócio do AgriHub. Essa pesquisa ouviu 930 produtores rurais de 2021 a 2023 e tem números aí, informações muito legais, né, sobre esse perfil, desde adoção, principais barreiras, né, nível de fato de adoção de tecnologia, tá bem bacana aqui. E aí no bloco anterior você detalhou alguns dos indicadores, né, digitalização, adoção de tecnologia e influência, explicou-os pra gente. Na digitalização tem um ponto que eu acho que é bacana você mencionar, que é com relação à conectividade no campo, né? A gente sabe que um estado amplo como o nosso, com desafios logísticos, a conectividade ainda é um ponto que a gente precisa observar. Tem melhorado, mas ainda é um desafio. Qual a realidade, o diagnóstico que vocês encontraram? A gente encontrou que 93% dos produtores do Mato Grosso são conectados. Eles têm internet na fazenda. Agora, quanto que eles têm de internet na fazenda é o que a gente mensurou nesse indicador, né? Então, você vai encontrar ali qual que é a cobertura. Se é só na sede, se é cobertura total, se ele não tem internet ou se é cobertura parcial. E esse dado é interessante, Patrônia, porque a gente vai falar das personas aqui do produtor e a gente consegue identificar certinho o produtor que ele é conectado, mas ele adota pouca tecnologia. Ou o contrário, ele é super conectado, mas ele adota muita tecnologia. Então, a gente consegue definir algumas personas para esses produtores a partir desses indicadores. Pois é, e trazendo aqui o estudo, estou com o estudo aqui, evidentemente, cobertura total, que seria, né, a melhor das hipóteses, a melhor dos cenários, aí só 18%, só 18%, do total. Né? Então, ou seja, ainda é um benefício, um privilégio para poucos, né? Menos de 1/5 aí, né, do universo observado. Possui apenas na sede 53%, ou seja, também mostra essa realidade, e parte da área 23%, além dos 7% que não possuem. E aí, Jéssica, você falou já da persona, vamos lá para ela, porque eu acho que é um dado muito bacana que vocês trazem aqui também, que é, de fato, a persona. Vamos explicar primeiro o que é a persona, e daí eu trago aqui os pontos para você ir comentando. Como que vocês, para que as pessoas que não sabem por que é importante identificar o perfil, a persona que vocês vão tratar aqui. A gente quis trazer a persona como uma forma de ajudar o ecossistema a entender qual o comportamento do produtor em relação a essas tecnologias. Então a persona, ela descreve um pouco quem é o produtor rural e qual o comportamento dele em relação à inovação. E aí foi isso que a gente conseguiu criar nesses 4 perfis, né? A gente conseguiu criar os 4 perfis porque foi a quantidade de informação que a gente coletou dessa pesquisa. Mas é claro que se a gente unir ela com mais informação, a gente vai descobrir muito mais personas do que a gente trouxe aqui. Mas a gente tem as 4, né? O inovador digital, o adotante prático, o digital cauteloso e aquele mais conhecido pelo agronegócio, que é o produtor tradicional. Percentualmente aqui eu vou trazer e você vai explicar cada um. Inovador digital, 9,6% se consideram, né? Vocês identificaram que estaria com essa persona. A gente vai ver adiante por quê. Adotante prático, 35%, um número também expressivo, mais de 1/3 aí.
Digital cauteloso, 13,7%, e o tradicional, que é a maioria ali, Sim. né? Se você somar em números absolutos, 41,7%, né? Exato. Vamos entender então, Jéssica, o inovador digital, né? Visto como um líder de opinião entre outros produtores. O que é esse produtor? Esse produtor, ele é aquele que todas as empresas e startups que trabalham com inovação, quer testar a tecnologia, quer levar isso para frente no campo, está buscando. Então a gente conseguiu identificar dentro do estado quem são esses produtores rurais, em quais regiões eles estão presentes. A gente conseguiu identificar dentro dessas regiões quais têm a maior aptidão agrícola, se é agropecuária, né? Se é agrícola ou pecuária. E esse produtor rural, ele é aquele que usa todas essas tecnologias, ele tem um time de TI, né, de técnico informática, que ele faz uso da base de dados dele, ele toma decisões por meio da base de dados, então ele é um produtor bastante tecnificado, né? Ele é a ponta ali da nossa curva crescente de adotantes ou não de tecnologia antes do prazo, o famoso early adopter. Legal, que ele é aquele que vai realmente testar Isso. e exerce um papel de influência, certamente, né? E dando certo ali, falando bem daquela tecnologia ou gerando resultados, isso pode gerar também uma demanda maior por aquela tecnologia, mais ou menos. Por isso é o mais procurado pelas empresas. Exatamente. Ele é o que tem os 3 indicadores altos, né? De influência, porque ele é o vizinho que testa as coisas e dá certo ou não, e ele indica ou não, né? Ele é o que adota bastante tecnologia e ele é o que geralmente tem conectividade em toda a propriedade rural. Vou só pegar um adendo aqui, né? Porque a gente tem vivido e estamos falando aqui sobre a adoção de tecnologia, sobre um produtor cada vez mais tecnificado de uma maneira ou de outra, mas essa persona, e o que você mencionou ali, que ele vai, acaba influenciando, entre aspas, outros produtores, ainda tem muito disso no campo, né? Eu preciso ver que está dando certo ali no meu vizinho para que eu passe a adotar essa tecnologia. Essa é uma característica que não muda. Não muda. Tanto é que o que mais me impressionou no estado de Mato Grosso quando eu vim para cá foi como que os sindicatos rurais eles funcionam tão bem organizados, né? Porque geralmente quem está dentro ali do sindicato tendo uma liderança é o produtor rural bem influente da região. É o produtor que ele leva a tecnologia, que ele é conectado. Então, aqui, eu vou falar do estado porque é onde a gente está trabalhando, existe ainda muito disso, e isso, Patrone, é o que custa caro para as empresas de soluções tecnológicas, que são as startups que fazem parte desse ecossistema de inovação no agronegócio. E por isso que a gente trouxe esse perfil, né, para ajudar no custo de aquisição do cliente. Como que o AgriHub consegue direcionar melhor as empresas parceiras para as regiões e para os produtores de acordo com o nível de maturidade que essa tecnologia exige. Então, eu falei para você, se é uma startup, é uma empresa que ela está com uma tecnologia mais robusta, mais operacional, a gente consegue levar para um produtor rural que ele não é um tradicional, mas ele está ali no meio da curva. Né, ele está ali no meio desse cenário, ele consegue utilizar essa ferramenta. Se é uma tecnologia que precisa muito ser testada, a gente já consegue levar para um produtor que é mais, ele é mais otimista em relação ao risco, né? Ele aceita melhor essas tecnologias. A gente dá esse direcionamento, essa assertividade. Perfeito. Vamos agora avante aqui, o adotante prático, né? Prefere tecnologias que não dependem fortemente da conectividade ou sistemas digitais complexos. Esse é um cara que ele gosta muito de usar tecnologia, o índice dele em relação à adoção ele é alto, ele tem autonomia, ele realiza teste, mas ele não tem conectividade no campo. Então, ele prefere usar as tecnologias que dependam menos da conectividade. E aí, aquela falta de tecnologia para todo mundo acaba tornando, né, ele limitado, acaba limitando a adoção de tecnologia por esse motivo. E a porcentagem dele é alta dentro do estado, né? Então, o tamanho do buraco é o tamanho da oportunidade, né? Então, a gente tem que olhar melhor para as tecnologias que elas são limitadas apenas ao uso da internet do campo e tentar converter ou essas tecnologias ou levar conectividade para o produtor. Maravilha. Digital cauteloso, fortemente conectado e utiliza ferramentas digitais avançadas. Esse cara, ele tem bastante conectividade no campo, ele usa bem a internet, ele usa sistemas complexos, então ele tem softwares, vamos falar de um SAP, um software de gestão de nota fiscal, administrativo, planejamento de safra, só que ele só usa se der certo.
Ele não é tão positivo em relação a tomar os riscos, né? Ele é um cara um pouco mais conservador. Funcionou, eu trago para minha fazenda. Ele é não profissional. Não vou testar. Não, ele é profissional, ele é digital, mas ele é um pouco mais conservador. Maravilha. E aí o tradicional cauteloso está aberto a mudanças incrementais. Ele só acredita à venda, né? Então ele é o produtor que ele pode até ser um produtor influente, ele pode até ter um alto índice de influência, mas ele tem pouca conectividade, ele é um adotante de tecnologias menor em comparação aos outros. Esse é o perfil conhecido no Brasil, né, do produtor rural. Aí a gente pode expandir não só do estado de Mato Grosso, mas para o perfil nacional de inovação. Que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Então, é aquela tecnologia que ela deu certo no vizinho, nessa safra, na próxima safra, na outra ele vai usar. E aí, Jéssica, a gente está caminhando para o fim aqui. O que é mais bacana é que além de vocês traçarem todo esse diagnóstico, esse perfil, né? Vocês, claro, trazem, a partir do momento que definem, se identificam essas personas, vocês conseguem pontuar qual a característica, né? Ou quais as características de cada uma dessas personas, e isso, para o outro lado, ou seja, para as empresas, tem um valor muito grande, né? Sim. Por quê? Porque vocês trazem recomendação de como chegar nesses produtores. Exatamente. O objetivo desse trabalho foi chegar nesse lugar, né? Como que o AgriHub, então, ajuda todo mundo, tanto o produtor como as empresas parceiras, a melhorarem esse cenário. E a gente vê uma evolução no índice de 2024, 2025, do uso dessas tecnologias no campo. E aí a gente traz recomendações nesse estudo para cada um dos perfis. Igual eu comentei no começo, tem um produtor que ele já está tão à frente da tecnologia que a gente não vai lá falar para ele, olha, é importante digitalizar e se profissionalizar. Na verdade, quem vai dar uma aula pra gente é ele, quem vai falar, olha, essas tecnologias estão dando certo pra gente, a gente gosta, que a gente não gosta. Eles são os demandantes dessas inovações e as features, né, as configurações novas que a gente precisa das ferramentas. Ele é o cliente a ser ouvido. Enquanto tem outros que a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Falar, olha, existe todo um ecossistema pungente aqui no Brasil que está desenvolvendo novas tecnologias para você. Vamos começar a digitalizar a sua produção? Vamos começar a rastrear como que você tem feito a sua produção, aumentando a sua produtividade, diminuindo o seu custo a partir dos dados, para você tomar melhores decisões? Então a gente consegue ir caminhando, por enquanto, nessas 4 personas, enquanto a gente não tem um aprofundamento desses dados, para avançar cada vez mais nesses indicadores, nesse perfil. Maravilha, Jéssica, te agradeço. Você que está nos acompanhando viu aqui o QR Code aqui na tela, o QR Code para acessar esse estudo, ter todas essas informações. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, obrigado a você que nos acompanhou. Se foi o Estúdio Rural, fiquem bem, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.